Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto um pouco sério, que é a Covid-19. Bom, como alguns sabem, meu pai, ele teve o Covid-19, foi confirmado positivo, e a gente passou um sufoquinho aí com ele por um período mais ou menos de 20 dias. Graças a Deus, hoje o meu pai, ele conseguiu se recuperar. E só que assim, muitas pessoas que conversaram comigo, eu percebi que elas estavam com muita dúvida sobre os sintomas, sobre como aconteceu, como foi o tratamento. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para poder explicar um pouco como que foi e como a gente superou essa enfermidade, né? Até porque, assim, uma coisa a gente vê na televisão, vê algumas coisas na internet. Outra coisa completamente diferente é quando isso acontece dentro da nossa casa, com um familiar nosso. É desesperador, porque saber que uma pessoa que a gente ama tá com essa doença, você não saber se tem tratamento, você liga a televisão e vê que não sei quantas pessoas morreu, é horrível. Então eu resolvi fazer esse vídeo para conversar um pouquinho, espero que poder ajudar de alguma forma. Para começar, o meu pai ele tem 55 anos, ele não tem nenhuma doença pré-existente. Ele teve praticamente todos os sintomas. Ele teve perda de apetite, ele teve a perda do paladar, ele tinha febre constante, acima de 38 graus, muito cansaço, tosse, falta de ar, dor de garganta. A única coisa que ele não perdeu foi o olfato. Começou aproximadamente no dia 2 de março. Já parecia uma gripe forte, porque foi muito rápido, sabe? Apareceu como resfriado, que foi parecendo, ficando mais forte, virando uma gripe que foi ficando mais forte. Quando foi aproximadamente no dia 7, ele começou a ficar muito mal. A minha mãe estava trabalhando e quando ela chegou, ele estava muito mal, com falta de ar, cansaço, tossindo. Ela falava que ele dizia que incomodava muito aqui assim, que estava doendo, que estava queimando. Aí ela resolveu levar ele no AMA. Chegou lá, eles não fizeram exame, não fizeram nada e disseram que pelos sintomas era 90% de chance que ele estava com o coronavírus. E receitaram cloroquina. Falaram que ele tinha que tomar por 7 dias ou era 5 e qualquer coisa voltasse. E ele tomou esse remédio. Por 4 dias, o cloroquina não fez efeito nenhum no meu pai. Eu não sei em outras pessoas, mas pro meu pai, o vez de melhorar, a impressão que a gente teve é que tava só piorando. E aí, assim, eles não estão fazendo o teste de coronavírus, até mesmo porque não tem. Eles não fazem raio-x, eles não fazem tomografia, eles não fazem nada. A não ser que a pessoa já chega lá, tipo, grave, sabe? Que não tem muito o que fazer. Aí eles fazem o teste, caso contrário, não fazem. Então, assim, como a gente percebeu que meu pai não estava melhorando e já tinham se passado 4 dias que ele estava tomando remédio, a gente pegou ele e levamos em um hospital particular. Nós levamos ele lá na Beneficência Portuguesa. Isso foi no domingo à noite, dia 10. Nós passamos ele no particular, porque ele não tem convênio. E aí ele fez vários exames de sangue, ele fez o teste do Covid, ele fez a tomografia. O médico falou, olha, o diagnóstico é coronavírus sim, e o pulmão dele tá com um comprometimento de 25%. É um comprometimento leve,
mas ele pode se agravar a ponto de ter que colocar ele no respirador e mandar ele para UTI. Então a gente recomenda que seja feita a internação. A gente faz a internação, se vocês quiserem, a gente pode pedir a transferência para o SUS. Só que o que acontece? Beneficência Portuguesa, para quem não conhece, é um hospital assim bem grande, particular, chique, e só a consulta com a tomografia, o Covid, os exames, tudo, e eles deram uma medicação para ele, só isso deu R$2.400. Para fazer a internação, ele ia ter que ficar internado até conseguir um leito no hospital público, que no caso eles iam mandar ele para esses hospitais de campanha. Só que aí, tipo assim, tem que pagar diária, tem que pagar seringa, horário médico, tem que pagar um monte de coisa. E a gente não tem condições para fazer uma internação num hospital particular. A gente conversou com o médico e falamos que iríamos levar ele para casa, que não iríamos fazer a internação. Então, foi receitado pra gente várias medicações, tirou cloroquina, substituiu por outro remédio. Nós trouxemos ele para casa e assim, os 2 primeiros dias das novas medicações deu a impressão de que ele estava melhorando. Só que aí depois ele passou a piorar de novo, porque ele estava tendo muita febre, muito cansaço, falta de ar. Para vocês terem uma ideia, por mais que a gente estava em casa, a gente passou a fazer inalação nele de 3 em 3 horas, só com soro, sem medicação. A gente começou a fazer bombinha que o médico tinha receitado em caso de falta de ar. A gente conseguiu aqueles coisas de oxigênio, não sei falar o nome. E a gente começou a deixar ele algum tempo no oxigênio também. Começou a piorar, e principalmente, e aí ele não conseguia comer, e ele ficava desanimado, principalmente de noite. Ele ficava muito mal. Assim que ele foi diagnosticado, a gente fez o isolamento dele, nós colocamos ele num quarto separado que tinha banheiro. A gente adaptou lá o quarto, colocou televisão que não tinha, colocou uma mesinha para ele poder almoçar, sabe? A gente fez toda uma adaptação. Separamos um prato, um copo, garfo, faca, colher, só para ele, porque o médico falou que não podia ter contato nenhum, e toda vez que a gente fosse entrar no quarto para levar comida, para levar alguma coisa, a gente tinha que estar com máscara, com touca, luva, óculos, tudo. E aí a gente fez o isolamento dele total. Nisso já tinha uns 3 dias também depois que a gente tinha ido na beneficência que ele não estava melhorando. Então a gente conversou no posto e eles falaram, olha, traz ele aqui que a gente vai fazer a internação e vai encaminhar ele pro hospital de campanha. Só que assim, gente, todo mundo tá vendo as reportagens. O hospital de campanha é complicado porque vai pra lá, não tem ninguém que pode ir junto, não tem ninguém que pode visitar, não pode ficar com o celular, não pode ficar nada. Tipo, sabe, a gente ficou em desespero, porque como que a gente ia abandonar meu pai lá, assim? Aí, nisso, a gente começou a conversar com um, conversar com outro e vários contatos. E aí, graças a Deus, um anjo caiu do céu. Eu consegui um contato de um outro doutor. Ele é até da igreja que eu frequento, né? E aí eu conversei com ele pelo WhatsApp, eu expliquei toda a situação, falei todos os remédios, mostrei pro meu pai, para ele como meu pai tava. E eu falei, olha, a gente vai ter que internar, só que a gente não quer. O que a gente pode tentar fazer a mais que a gente não fez para tentar não precisar internar ele? Daí o médico falou, olha, eu vou fazer o seguinte, vou trocar as medicações todas, vocês vão dar outras medicações. Detalhe, nesse mesmo
dia mais ou menos, a minha irmã teve uma crise renal, foi parar no pronto-socorro também, só que ela tem convênio. Ela foi diagnosticada com uma bactéria muito forte no rim, e aí falaram que tinha que fazer internação. Ela tava com suspeita de Covid também. Pro nosso desespero, a gente ficou com meu pai em casa ruim, precisando ter que mandar para um hospital de campanha do Covid, e com a minha irmã internada no convênio, porém, por conta do Covid, isolada, sem poder receber visita, sem poder ter acompanhante, sem poder nada. E aí lá foi a gente atrás dos remédios, tudo de novo. Remédio, aí ele passou vitamina também, porque ele falou, olha, a gente precisa melhorar a imunidade do seu pai, porque tá muito baixa, então vamos entrar com vitamina, além das medicações. Olha, ao todo, com meu pai, a gente gastou uns R$500 de medicação, fora a consulta lá do Beneficência Portuguesa. Aí a gente conversou com o doutor, todo dia a gente mandava, olha, hoje foi isso, hoje tem e assim foi indo, né? E ele ia orientando. E aí ele falou, no 15º dia mais ou menos, ele falou, olha, é importante vocês deixarem ele tomar um banho de sol, porque o sol recupera, ajuda a pessoa a melhorar. E do 15º dia pra cá, graças a Deus, o meu pai melhorou. E hoje, graças a Deus, ele já tá bem, assim, ele só tem um pouquinho de tosse. A gente continua com ele em isolamento, com a recomendação do doutor. Eu acredito que na semana que vem ele já pode sair do isolamento. Ele só sai pro quintal para tomar o banho de sol, né? Algumas pessoas perguntaram, como ele pegou? A gente não sabe como ele pegou. O meu pai ele é motorista de ônibus, ele não tem convênio e ele estava afastado por conta que ele tem labirintite. Às vezes, ele furou um pouco o isolamento, né? Às vezes ele foi resolver algumas coisas do carro, algumas coisas assim, mas ele foi mais no bairro. Então a gente não sabe se ele pegou a Covid de alguma dessas vezes que ele saiu, ou se foi por conta que a minha mãe, ela continua trabalhando, ela é da área da saúde e ela não pode parar de trabalhar, né? Então, e ela pega transporte público. E aí a gente não sabe se de repente também ela acabou passando para ele. A gente não sabe de onde que veio o corona. Graças a Deus, o restante de nós somos em 7 lá em casa, não pegamos. A minha irmã que tava com a infecção no rim, ela deu negativo no coronavírus. O problema dela era só da bactéria do rim mesmo. Mesmo assim, ela ficou internada por 9 dias. Hoje, dia 23 de maio, que ela teve alta e voltou para casa com algumas restrições alimentares também. E aí, orientação de fazer acompanhamento do rim. Mas ela tá bem. O que eu tenho para dizer é: cuidem-se, fiquem em casa, pelo amor de Deus, porque só quem tem alguém doente em casa sabe como é desesperador você. Eu tive um momento que eu realmente achei que a gente ia perder meu pai, porque ele ficou muito mal e não tinha o que fazer. Não tinha. O que a gente fez, a gente orou muito, pediu oração para a família, para os amigos e fizemos o que estava ao nosso alcance, que a gente podia fazer dentro de casa, a gente fez. Então cuidem-se para que vocês não precisem passar por isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se tiver alguma outra dúvida, alguma outra coisa, deixa no comentário que eu vou falando. Qualquer coisa eu faço um outro videozinho, tá bom? Gente, se cuida, fique em casa, pelo amor de Deus. Obrigada por acompanhar os vídeos, deixa seu like. Um beijo e tchau!